Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Sales da Eito Sales Contábil e hoje nós temos uma convidada especial que veio exclusivamente aqui para o escritório da Eito Sales para fazer essa entrevista com a gente. E o nome dela é Marília Margocian. Será que alguém sabe quem é? Bom, Marília, você pode se apresentar para a gente, por favor? Posso? Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro, meu nome é Marília, sou esposa do Vitor, e hoje eu vim aqui no escritório da Ipsales porque eu quero abrir a minha empresa, então vim pessoalmente para tirar dúvidas e planejar aí certinho o que eu preciso fazer para ter a minha empresa aberta. E também como planejar melhor isso, né? Porque não é fácil dar esse passo na vida, digamos assim. Então, Vitor, me ajuda. O que que eu preciso para abrir uma empresa? Bom, o mais importante é você ter ideia do tipo de negócio que você quer abrir. Então, isso é o ponto número um. Então, a gente precisa saber o que que você quer fazer, tá? Diante disso, já está aberto, já sabe o que vai fazer, que tipo de negócio vai fazer, a gente sempre pergunta se vai ter sócio ou não. Isso é importante você saber também, porque muda o tipo de contrato, o tipo de empresa. É importante você saber qual vai ser o capital social que você vai utilizar na sua empresa. Se você não sabe o que é capital social, seria aquele dinheiro que você coloca na empresa para que ela consiga pagar as suas contas enquanto você não tem faturamento, tá? E uma terceira coisa importante aí, dependendo da atividade, é o código da atividade econômica, o tal do CNAE. Que esse CNAE ele define qual a tributação que você vai ter na empresa em que você está querendo abrir. E além disso, uma outra coisa importante é o espaço físico. Vai ter espaço físico ou não, vai ser online ou não. Isso a gente precisa saber para poder te orientar. Quais seriam as suas dúvidas? Muito bem, vamos lá. Então, eu sou professora de yoga e eu quero abrir uma escola de yoga. Vai ter um espaço físico, ainda não sei bem a localização. Já tenho ideia mais ou menos do meu capital. E aí, para eu dar o próximo passo, o que que a gente faz? Bom, se é aulas de yoga, é importante, porque o yoga ele também tem várias áreas, né? Então, assim, você poderia pensar na aula, como você acabou de falar. Você pode pensar em ter produtos digitais, tipo infoprodutos. Você pode vender de forma online ou ter uma loja online em que você venda as aulas. Eu estou te perguntando isso porque aí você pode definir melhor qual o KENAI. A gente pode colocar a venda de cursos, é uma outra opção, acabei de ter essa ideia. Você ser também uma instrutora que vai formar professores para dar aula de yoga é outra ideia. Então a gente precisa saber mais claro esse assunto seu, mas sendo dentro desse contexto, a gente escolhe um código de atividade em que você pague menos impostos. Não sei se você sabe, aqui no Brasil a gente tem o regime tributário simples nacional, lucro presumido e lucro real, tá bom? Tá certo. E aí a gente pode escolher mais de uma atividade ou a gente tem que se concentrar em apenas uma? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito comum, muita gente faz para a gente. O ideal, a empresa ela tem que ter uma atividade que é a atividade principal. Se você olhar o CNPJ das empresas que você pode ter trabalhado, enfim, qualquer CNPJ, ela tem uma atividade principal. Sei lá, o cara vende cursos, então ele vai ter uma atividade com venda de cursos. Mas aí ele pode ter uma atividade de programação, por exemplo. Você pode ter uma, duas, três, 30 atividades. O que a gente sugere aqui, umas cinco. Pense em cinco. Por quê? A abertura de empresa ela tem um processo e o contador ou a empresa que vai abrir para você ela vai te cobrar por isso. Se daqui a um mês você falar eu quero vender pipoca, por exemplo, a gente vai ter que fazer alteração no contrato e é praticamente igual a uma abertura. Vai te cobrar. Então já pensa como um todo, tudo que eu posso ter nessa empresa dentro do meu negócio yoga. Entendi. Então tem que pensar tudo que pode compor a minha escola, né? Esse é o meu primeiro passo, tá certo. Aí uma outra pergunta é com relação ao espaço físico. A gente vê muitas vezes, né, em locais abertos ao público, como uma escola, que existe alvará de funcionamento, licença, essas coisas. A Itussales também ajuda nesse aspecto? A sua pergunta é muito interessante. Então, toda vez que você vai abrir um espaço físico, seja ele uma escola de yoga,
uma clínica de saúde, um hospital, qualquer lugar que tenha atendimento ao público, sempre tem que ficar atento com as questões da licença. Então, licença da prefeitura, licença do bombeiro, que é muito importante, Anvisa para as empresas de saúde, CETESB para quem trabalha com água, restaurantes, essas coisas também é importante, e tem outras empresas como posto de gasolina que tem outros tipos de licenças. Qual é o nosso ponto principal aqui? A gente não chega a fazer a licença para a empresa. A gente dá entrada no processo de licenciamento e ajuda o empresário a responder o questionário, que são várias perguntas, e vai ter determinado momento, possa ser que tenha perguntas que você vai precisar da ajuda de um engenheiro civil, você vai precisar da ajuda de um bombeiro, de um arquiteto, alguém da área da saúde. Então a gente orienta e passa profissionais que, no nosso ponto de vista, são profissionais competentes que possam ajudar vocês, tá? Porque essas licenças elas precisam ser tiradas. Agora, o que que é importante no local, como você mesmo falou? A maioria dos locais e empreendimentos não tem licença dos bombeiros. Então, imagina você na sua escola de yoga, você está lá bonitinha, dando aula para 30, 40 alunos. De repente tem um incêndio, e aí aconteceu de, sei lá, queimou tudo, alguém ficou machucado, alguém faleceu, enfim, qualquer coisa parecida. Primeira coisa que vão te cobrar como empresária é: cadê a licença do bombeiro? Então, assim, analisar junto ao proprietário do imóvel na hora do aluguel se tem essa questão de habits, né? Habits do local, e se tem licença do bombeiro. Se não tiver, manda o proprietário resolver. Se o proprietário não quiser resolver, você pode negociar com ele. No entanto, na dúvida, antes de fechar, chama um bombeiro. Fala assim: olha, esse prédio, tal, 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 é possível. Se ele falar que não, saia desse negócio e procure um prédio em que ter licenças possíveis, principalmente o bombeiro, tá? É um bombeiro mesmo ou um engenheiro de trabalho? Como que é? Na verdade, quem dá a licença de funcionamento do bombeiro é um bombeiro. O engenheiro civil, ele ajuda na questão, ele vai até o local e vai falar assim, ó, esse empreendimento precisa disso, 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 disso. Então, ele vai te orientar para que você consiga tirar a licença. Então, assim, inicialmente você poderia, bom, vou chamar um engenheiro, e esse engenheiro até, ele pode até indicar um bombeiro que ele conheça, mas engenheiro civil é responsável pela questão de licença de bombeiro e a ART, né, que são a de responsabilidade técnica do engenheiro. Ah, entendi. Não seria um engenheiro de segurança do trabalho. Não, engenheiro de segurança do trabalho é outra história. Mas para o negócio mesmo, para o seu empreendimento, é o bombeiro, tá bom? E aí também Entendi. Marília, depende da capacidade. Uma coisa é você ter um espaço que cabe 200, 300, 200 pessoas, até 200 pessoas, a licença do bombeiro e as licenças gerais é mais fácil. Se passou desse número, aí entra em outros aspectos, mas é possível também. Entendi. Bom, aí mudando um pouco o foco aqui do assunto, né? Eu perguntei como abrir a empresa, perguntei essa questão de localização, de licença alvará. Pensando aí em dinheiro, né? Em investimento. O quanto você aconselha, ou melhor, como eu me planejo para o montante inicial que eu preciso ter para investir? Bom, essa é uma outra pergunta que é muito boa, né? A gente vê aí muitos empreendedores começando, abre o negócio do dia para a noite e não tem experiência e acaba, enfim, ou falindo ou pedindo para fechar em 3 meses, 6 meses, um ano, até em cinco, como o Sebrae mesmo costuma comentar. Mas assim, teoricamente, você deve ter feito um plano de negócio, acredito que sim, mas o ideal é que você faça isso. Por quê? Você vai procurar aluguel. Quanto é que custa um aluguel do espaço para a quantidade de pessoas que você quer? 1.000, 2.000, 3.000 reais? Eu não sei. Estou te perguntando. Vamos dizer que você arrumou um aluguel por 3.000 reais com IPTU tudo junto. Água, luz. Você tem alunos que você vai conseguir pagar essa conta? Hoje você tem número de alunos disponível para pagar 3.000 reais? Não sei. Então, isso você precisa saber também. Então, se você não tem, você tem que pensar assim: se eu quero que minha empresa sobreviva, será que durante um ano eu vou conseguir pagar o meu custo fixo? Seria esses 3.000 reais? Ah, vou conseguir. Tá bom. Então, você estima um capital social de 3.000 vezes 12 meses.
vai dar R$ 36.000. Então você vai chegar para mim, para minha equipe aqui, e falar: "Ó, Vitor, eu vou abrir uma empresa e o meu capital social é R$ 36.000. A gente vai lá, abre a empresa, coloca R$ 36.000. Você, Marília, a empresa está aberta, a gente fala: Marília, pode abrir a conta bancária, essa é uma conta bancária em nome da empresa, você transfere R$ 36.000 para a conta da empresa. E esse dinheiro você vai usar ele para quê? Pagar o aluguel, o condomínio, IPTU, água, luz, enfim, todo aquele custo, até que você consiga ter um número de alunos suficiente para que a empresa se pague, tá bom? Entendi. Essa parte de planejamento financeiro, vocês, a Ito Sales também faz. Aqui a gente faz, não sei se você sabe que você é minha esposa, mas a gente é formado em administração de empresas, eu e meu sócio Israel, em contabilidade também. Eu sou especialista em finanças corporativas, planejamento financeiro, e o Israel em auditoria. A gente ajuda o nosso cliente em todas essas fases do processo, tá bom? Perfeito. Bom, acho que para esse primeiro bate-papo ficou claro todas as informações. É, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui tirando dúvidas e poder ajudar as pessoas. Então, passo a palavra aí para o Vitor. Obrigado a você, Marília. Tem uma pergunta que você não fez, que eu acho que é importante para a gente colocar aqui nesse término da nossa live, tá? Que é: quanto eu vou pagar de imposto? Que é o que mais me perguntam. Outra pergunta que fazem para a gente é: o que que é Prolabore? E uma outra pergunta que é muito importante é a distribuição de lucro. Como é que eu ponho dinheiro no meu bolso? Então, respondendo de forma rápida, porque a gente tem vídeo no canal, distribuição de lucro, você teve lá, faturou 50.000, pagou os 3.000 lá de aluguel, sobrou 47. Mas você tem que pagar os impostos. Pagou os impostos, o que sobrou de dinheiro você pode transferir para sua conta. Lembrando, Isso você falando do faturamento do mês, né? mês, mensal. Mês, tá. Exato, mensal, mensal. Só que o balanço ele nunca pode ter tem uma obrigação chamada DRE, que é demonstração do resultado do exercício, que ela tem que estar sempre positiva. E o balanço positivo, então você transfere esse dinheiro para você, tá? De forma bem rápida. A segunda coisa é a tributação. Quanto de imposto eu vou pagar? Esse tipo de atividade sua, em média, vai cair aí no anexo 3 do Simples Nacional. Nós estamos falando aí de 6% até 180.000 de faturamento no ano. Então, é uma tabela progressiva, tá bom? Então, pensa aí, 6% para cima de imposto mensal. E a terceira coisa é o Prolabore. O Prolabore é o salário do sócio. Então, a gente, pelo menos, aconselha ter pelo menos um salário mínimo, que aí você paga o INSS e você, como mulher, se por acaso engravidar, você vai ter direito ao auxílio do governo em relação à maternidade durante um período de 9 meses. Tá bom? Então, essas três perguntas são importantes que os empresários fazem para a gente. A gente aqui também quer agradecer você, Marília, pela disponibilidade, por ter feito a visita aqui no nosso escritório. Nós estamos muito felizes e até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau.